Então foi Natal, e o que você fez? Encheu a cara de novo, brigou com a família outra vez. Maionese, uva passa. Vivendo em meio a essa ressaca moral que atingiu todos nós no período pós-eleições de 2022 e que provavelmente foi motivo de discórdia na ceia de Natal de muita gente, uma pergunta eu acredito que ainda esteja ecoando nos corações dos brasileiros: como podemos chegar a tamanha divisão em nosso país? Eu sou Gisele Silva Rumi e eu estou aqui para revelar a vocês que essa treta entre patriotas e os que vestem vermelho não é nenhuma novidade em nosso país. Então aproveita a vinheta, respira fundo, descansa um pouquinho a sua militância e fica aqui um pouquinho comigo que eu vou te contar sobre a maior guerra civil do Brasil, a Revolução Federalista, também conhecido como a Guerra da Degola. Era uma vez uma instituição maravilhosa chamada Forças Armadas do Brasil, que em 1889 deram um golpe de Estado, derrubando a já cansada monarquia e implantando a República no Brasil. A ideia corrente era que o Brasil precisava de ordem e progresso, e justamente por isso os militares organizaram ali um governo provisório chefiado por Deodoro da Fonseca. Posteriormente, após a promulgação da Constituição de 1891, o próprio Deodoro da Fonseca foi eleito como o primeiro presidente da República do Brasil. Mas, infelizmente, com os militares no poder, ao invés de ordem e progresso, nós tivemos muita pancadaria e retrocesso. Isso porque o próprio exército era um barril de pólvora naquele momento histórico. Havia muita divergência ideológica. Uma parte acreditava que era preciso um governo mais forte, ditatorial. Outra parte achava que tinha que ser mais brando. O exército, por sua vez, odiava a marinha odiava o exército. E assim virou uma pancadaria geral. O Deodoro da Fonseca, por sua vez, tretava com todo mundo. Ele não gostava muito de oposição, não. Ele tretava, inclusive, com seu vice-presidente, principalmente, e claro, com o Congresso. Irritado com a oposição, Deodoro da Fonseca fecha o Congresso. Olha que maravilha. Para que ter divergência de opiniões, numa democracia? Para quê? Vamos protestar em frente ao quartel pedindo um golpe militar? Para que, aceitar opinião diferente da minha? Diante disso, unidades da Marinha que estavam ancoradas na Baía de Guanabara se rebelam e ameaçam bombardear a capital, o Rio de Janeiro, se Deodoro não restabelecesse a ordem institucional. Sem alternativas, em novembro de 1891, Deodoro da Fonseca renuncia sem ter completado um ano de mandato presidencial. E é aí que entra em cena uma das personagens mais nauseantes da história do Brasil. E sim, estou falando dele, o Floriano Peixoto, o famoso Marechal de Ferro. Observem o seguinte: a Constituição de 1891 previa que, caso o cargo de presidente ficasse vago nos 2 primeiros anos de mandato presidencial, uma nova eleição teria que ser convocada. Mas como o Brasil é a terra de vice-presidentes golpistas, é óbvio que Floriano Peixoto ia dar um golpe e assumir a presidência indevidamente. E foi exatamente isso que aconteceu. E no poder, Floriano Peixoto fez jus à sua alma cebosa. Afinal de contas, estamos falando de um homem que acreditava que só a ditadura daria jeito no Brasil. Ele simplesmente fez de tudo. Prendeu, deportou e executou opositores, suspendeu garantias constitucionais, desprezou todos os ritos que envolviam o cargo de presidente da República, deixou de receber embaixadores estrangeiros, jogando o bom nome do Brasil na lama, ofendendo aí a reputação que o Brasil tinha internacionalmente. E sim, eu ainda estou falando do Floriano Peixoto. Não confunda os mitos, por favor. E diante de um contexto assim, é aquela história: quando um canalha sobe ao poder, vários outros canalhas saem do esgoto para se mostrar ao ar livre.
e o epicentro da desgraça foi no Rio Grande do Sul, com a eclosão da Revolução Federalista em 1893. Aliás, verdade seja dita, o Rio Grande do Sul havia vivido as últimas décadas em constante estado de guerra. Enfrentou a Revolução Farroupilha de 1835 a 1845 e na Guerra do Paraguai foi a região mais afetada, e a guerra durou de 1864 a 1870. E além de tudo isso, ideologicamente eles estavam muito divididos. Politicamente, uma liderança muito forte era Júlio de Castilhos, que defendia a necessidade de uma ditadura para que a república no Brasil fosse devidamente sacramentada. Do outro lado, seu inimigo político, Gaspar Silveira Martins, era um monarquista convicto e tinha sido exilado após a tomada do poder pelos militares. Com o exílio do Gaspar Silveira Martins, toda a influência política no Rio Grande do Sul ficou nas mãos do grupo político chefiado pelo Júlio de Castilhos. Aproveitando-se disso, sozinho, o Júlio de Castilhos elaborou a Constituição do Rio Grande do Sul e como seu grupo era o dominante, essa Constituição foi aprovada por unanimidade. E olha, gente, não era uma Constituição muito democrática, não. Ela dava poderes praticamente ditatoriais para o governador do Rio Grande do Sul. Como o voto era em cédula de papel e era aberto por óbvio que as eleições foram manipuladas, Júlio de Castilhos foi eleito governador, mas não durou muito no poder. Ele apoiou a tentativa de golpe do Deodoro da Fonseca e foi deposto. Também não durou muito essa sua deposição. Ele se candidatou novamente a governador do estado e foi eleito para um mandato que seria exercido a partir de 1893. E, gente, foi aqui que a casa caiu. Os apoiadores de Silveira Martins se pegaram em armas, se rebelaram. Um caudilho chamado Gumercindo Saraiva saiu do Uruguai com uma tropa de 500 homens, todos armados até os dentes, e invadiram o Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, outros caudilhos em outras regiões também se rebelaram e pegaram em armas. Júlio de Castilhos se sentiu acuado e informou Floriano Peixoto dessa rebelião. Como Silveira Martins era monarquista, essa rebelião foi tomada como um ataque à república recém-instaurada. Nesse meio tempo, eclodia a segunda revolta da Armada no Rio de Janeiro. Eles combatiam os mandos e desmandos do Floriano Peixoto e exigiam a convocação de novas eleições em cumprimento à Constituição de 1891. E é óbvio, né? Parte da marinha sublevada acaba aderindo à rebelião dos caudilhos no sul. O Floriano Peixoto não queria nem saber. Já meteu o louco, decretou estado de sítio para poder atropelar quem aparecesse em sua frente. Seus partidários então começam a regimentar voluntários para lutar contra a rebelião. E esses voluntários se autodenominavam do quê? Os Patriotas. Olha que maravilha. Enquanto a marinha tocava o terror, Gumercindo Saraiva e suas tropas marchavam no Rio Grande do Sul, rumo ao Rio de Janeiro, e iam deixando para trás um rastro de sangue e degolas. Apenas a título de curiosidade, foram um total de 5 combates grandes e outros 70 menores. Eis que eu vou te contar um detalhe interessante. A tropa dos rebeldes, eles se identificavam com um lenço vermelho no pescoço e ficaram conhecidos como maragatos. As tropas que lutavam por Floriano Peixoto e Júlio de Castilhos ficaram conhecidos como chimangos. Então, essa guerra também é chamada de conflito entre chimangos e maragatos. Apenas para que você tenha ideia do tamanho do ranço que nasceu entre os patriotas e os rebeldes, em 1893, aconteceu um conflito na cidade de Rio Negro, hoje Ulha Negra, que foi assim um combate sangrento, muito sangrento. Após o combate, os vencidos, que no caso foram as tropas dos patriotas, que lutavam por Júlio de Castilhos e Floriano, acabaram se rendendo aos maragatos com a promessa de que as suas vidas seriam poupadas. O que não aconteceu, eles foram presos num cercado de gado e posteriormente foram todos degolados, absolutamente todos. Alguns jornais à época noticiaram que foram 700 pessoas degoladas. Alguns historiadores apontam que não foi tudo isso, que foram 300 pessoas.
De qualquer forma, foi uma coisa assim escabrosa, mas não ficou por isso não. Meses depois, os patriotas cercaram uma tropa de maragatos no distrito de Boi Preto e não teve misericórdia, todo mundo foi degolado. A degola se tornou tão comum entre os combatentes que até uma nova modalidade de diversão eles inventaram, chamado de a carreira macabra. Começaram a degolar homens em pé e apostavam entre si quantos passos o infeliz conseguiria dar após o corte no pescoço. Ganhava mais o combatente que acertava esses passos. Olha como esses gaúchos eram pacíficos. Como eu já mencionei para vocês, o Gumersindo Saraiva e suas tropas estavam se deslocando pelo território do Rio Grande do Sul rumo ao Rio de Janeiro. E nessa caminhada, a batalha que definiu o rumo da guerra aconteceu na cidade de Lapa, já no estado do Paraná. Por 26 dias, os rebeldes cercaram a cidade de Lapa, que era defendida pelos patriotas comandados pelo Coronel Gomes Carneiro, que recebeu de Floriano Peixoto a ordem de não se render. E de fato não se renderam. Porém, o Coronel Gomes Carneiro foi baleado e morto, e com isso o Gumersindo Saraiva e suas tropas conseguiram passar pela cidade. O Coronel Gomes Carneiro foi morto? Foi, só que sua resistência acabou dando tempo para o Floriano Peixoto se reorganizar. Quando os rebeldes chegaram na divisa do Paraná com São Paulo, o Gumersindo Saraiva enviou uma mensagem para o Floriano Peixoto intimando ele a renunciar sob pena de invadir o Rio de Janeiro. O grande problema é que para invadir o Rio de Janeiro eles precisariam passar pelo território de São Paulo. E aí, obviamente não dava, porque São Paulo apoiava Floriano Peixoto, sem os paulistas não tinham passagem. Então, os rebeldes não tiveram outras alternativas, precisaram recuar para o território do Rio Grande do Sul. Foi em meio a esse recuo estratégico que Gumersindo Saraiva foi morto no dia 10 de agosto de 1894 por um tiro dado por um franco atirador. Após esse episódio, ainda houve alguns combates entre os chimangos e os maragatos, mas nada que ameaçasse aí a hegemonia, o poder do Floriano Peixoto e do Júlio de Castilhos. Um ano depois da morte de Gumersindo Saraiva, com os rebeldes enfraquecidos, houve a celebração de um tratado de paz entre as lideranças rebeldes restantes e o governo do Rio Grande do Sul, colocando, portanto, fim a essa guerra civil. Um mês depois, já no governo de Prudente de Moraes, todos os rebeldes foram anistiados. Estima-se que entre 10 a 12 mil pessoas perderam suas vidas por conta dessa guerra civil, e desse total 2.000 pessoas foram executadas por meio de degola. Exatamente. E você aí achando que as eleições de 2022 foram violentas. Sabe de nada, inocente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui comigo nesse vídeo e que têm acompanhado os nossos vídeos aí no canal, dando engajamento ao G Pensadora. Eu espero que todos nós, no próximo ano, tenhamos um ano de paz, e muitas realizações. Um super beijo a vocês e até a próxima.